Eu quero pedir a você que abra sua Bíblia em Neemias capítulo 4. Nosso tema em janeiro é conselhos para o novo ano. Então nós estamos pensando, através do livro de Neemias, conselhos que podem orientar o nosso ano de 2025. Então veremos no mês de janeiro 4 conselhos. O primeiro deles foi comece com oração. E nós vimos como no capítulo 1, Neemias começa orando ao Senhor diante da dificuldade, do problema, de toda aquela luta grande demais para que ele pudesse resolver. Ele se coloca diante do Senhor como instrumento, mas recorre ao Senhor, sabendo que é exatamente o Senhor que tem em suas mãos todo o poder, toda a providência, ela provém do nosso Senhor. Semana passada vimos, então, conheça as necessidades. E vimos como Neemias, com muita habilidade, ao chegar em Jerusalém, ele vai fazer uma inspeção na cidade, ele vai verificar aonde os muros estão mais fragilizados, e ele ali não avisa ninguém no primeiro momento, mas ele sai à noite, ele faz então uma inspeção em todo o trajeto, verifica que o raio em volta da cidade era um raio de 4 quilômetros, o muro era um muro agora quebrado, pedras removidas, as portas queimadas, e ele precisaria então motivar o povo e chamar o povo ao serviço, à obra. E vimos no finalzinho do capítulo 2, então, que uma oposição se levanta, uma oposição que já havia se levantado anos atrás, que já havia anos atrás atrapalhado a reconstrução dos muros, e agora, mais uma vez, diante da atitude de servir ao Senhor, atender a necessidade, a oposição se levanta. Hoje nós vamos olhar para o capítulo 4 e vamos pensar sobre servirmos unidos. Sabemos quais as necessidades, sabemos quais são as brechas, e então precisamos servir unidos. Eu vou fazer a leitura de todo o capítulo 4, ele está aí no seu Bem-vindo ao Culto dividido. Peço que você acompanhe essa leitura e nós iremos trabalhar alguns ensinos do capítulo 4 de Neemias. E o capítulo 4 ele diz o seguinte: quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo os muros, ficou furioso. Ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, diz: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifício? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que o muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojos para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apague suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos teus construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais força e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles e vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virem, saibam que seremos atacados por todos os lados. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados com espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, oficiais e restante do povo: não tenham medo deles.
Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro e cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura a espada enquanto trabalhavam. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres e oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa. Estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho, com metade dos homens empunhando espadas, desde o raiar da alvorada até o cair da noite. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. E os meus irmãos, os meus homens de confiança, os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia com a arma na mão. Feche seus olhos, vamos orar? Pai, muito obrigado porque temos a palavra, Deus, porque temos o verbo e podemos, Deus, ler, meditar e aprender com a sua santa e poderosa palavra. Então abençoa-nos, ilumina os nossos corações, as nossas mentes, que a semente possa ser plantada e que possamos, Senhor, aprender, que possamos, Deus, ter a nossa mente alcançada pela palavra, mas também o nosso coração aquecido em chamas, Pai, em transformação, em cura, em restauração, Pai. Essa mensagem também alcance nossas mãos para que possamos servir, que alcance os nossos pés, para que possamos levar esta mensagem de salvação a outros. Então ilumina-nos nesta noite, abençoa-nos, salve vidas, transforme e restaure vidas. É isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Continuamos então na nossa jornada no livro de Neemias. Vimos que na primeira semana falamos sobre oração, na semana passada falamos sobre o reconhecimento, uma visão muito clara das necessidades. E então, agora no capítulo 4, o capítulo 4 é um resumo dos 52 dias necessários para a reconstrução do muro. Os muros, eles foram reconstruídos em incríveis 52 dias de reconstrução. Dentro desse cenário de guerra que você viu aqui, desse cenário em que alguém trabalhava durante o dia, servia de guarda à noite, alguns outros trabalhavam com a mão e a outra segurava uma espada, carregadores de pedras que estavam carregando suas pedras com as armas já prontas para serem utilizadas. Esse era o cenário. Sabe por quê, queridos? Porque esse texto ele vai nos mostrar algo que nós já sabemos, que a vida cristã é uma guerra contínua. Nós estamos em um campo de batalha, nós estamos em um campo de guerra. Nós não estamos ainda, um dia estaremos desfrutando da eternidade, da perfeição, mas aqui não. Aqui nós estamos cercados de inimigos, aqui estamos cercados de oposição. A Bíblia fala sobre a carne, a Bíblia fala sobre o mundo, a Bíblia fala sobre o diabo, os inimigos. Sabemos que o pecado que habita em nós constantemente se levanta para tentar nos derrubar, assumir o controle. Vivemos então essa batalha constante. Paulo chega a dizer, de esmurrar o nosso próprio corpo, de lutar contra a nossa carne, as vontades da carne, para atender às necessidades. Vivemos uma guerra constante, contínua. Nosso adversário usa de várias armadilhas para tentar paralisar a obra. Nosso adversário está aí há muito tempo e ele utiliza de várias formas, de várias armadilhas, exatamente para tentar nos fazer parar. Neemias, ele vive isso, mas nós vemos que não só Neemias viveu isso. Nós vamos olhar para os profetas no Antigo Testamento, viveram oposições. Nós vamos olhar para o Senhor Jesus, viveu. Nós vamos olhar para os apóstolos. Nós vamos olhar ao longo da história. E as oposições, elas sempre fizeram parte da vida e da história da igreja. Pensando em oposição, eu lembrei que alguns anos atrás eu li sobre a vida do pastor Charles
Spurgeon. E existe um fato que eu gostaria de compartilhar com vocês para mostrar, para ilustrar como a nossa vida é cercada de oposições. Charles Spurgeon é um pastor batista e ele começa então a sua caminhada de pregador e pastor aos 16 anos de idade. Charles, ele começa numa cidade do interior, então ele vem para Londres e ele começa o seu ministério muito jovem. Com pouco tempo em que ele assume o ministério em Londres, na igreja New Park Street, a igreja já não comportava mais o número de pessoas, já não cabia mais o número de pessoas que todos os domingos se reuniam para poder ouvir Spurgeon. Então, eles começaram a construir um lugar muito maior, mas enquanto eles não terminavam, eles arrumaram um lugar para as suas reuniões maior do que este primeiro lugar. Então, este segundo lugar, que era o Exit Hall, não dava mais e não cabia mais gente. Spurgeon, então, consegue o maior espaço de Londres naquele momento. E cabiam 10.000 pessoas. Spurgeon, então, consegue esse espaço e o primeiro culto, dia 19 de outubro de 1856, os assentos, 10.000 lugares, estão todos ocupados. Só que existem centenas de pessoas nas portas e na área externa, a ponto de Spurgeon, quando viu aquela cena, ele pensou em cancelar o culto. Ele falou, não tem condições, não tem mais lugar e tem muita gente lá fora, mas as pessoas queriam ouvir o evangelho, queriam ouvir a mensagem, e Spurgeon então começa a pregar. Quando ele começa a pregar, alguém grita, fogo, fogo, fogo. Naquele momento as pessoas se desesperam, elas se levantam e elas começam a correr para sair. Spurgeon não consegue entender o que está acontecendo e o desespero toma conta do auditório, 10.000 pessoas. E nesse episódio, irmãos, 7 pessoas morreram. 7 pessoas que vieram para o culto foram pisoteadas. E além dessas 7 pessoas que morreram, 28 pessoas ficaram feridas. Spurgeon, naquele momento do alvoroço, quando sabe disso, ele mesmo tem um mal súbito, ele desmaia, pessoas pensavam que ele tinha morrido ali. Spurgeon entra em uma depressão terrível. Por quê? Porque Spurgeon já sofria a oposição de outras igrejas, outros pastores e da própria mídia da época, dos jornais da época. Spurgeon era atacado por ser feio, então quando você vê as fotos de Spurgeon barbudo, ele deixa a barba crescer por conta disso, porque ele se afetava com esses comentários de que ele não era bonito, de que ele era feio, ele deixou a barba crescer. E aí, Spurgeon começou a ser responsabilizado, jornal de segunda-feira responsabilizando Spurgeon por 7 mortes, e Spurgeon então entra em um momento de depressão. Ele tinha, só para que você tenha ideia, 22 anos de idade nesse momento. 22 anos. E aí, por que eu estou tratando desse episódio? Porque quando os bombeiros foram fazer uma inspeção no prédio, eles verificaram que não havia nenhum foco de incêndio. Não havia nada. Nenhum foco. Apenas alguém que decidiu se opor ao ministério de Spurgeon, que naquele dia decidiu gritar que estava pegando fogo naquele prédio. E 7 pessoas morreram. Isso serve para nos mostrar que a igreja, o povo de Deus, ele sempre passará por oposições. Isso faz parte da história. Nós temos as nossas histórias, tivemos e temos oposições, talvez como cristãos dentro do nosso setor de trabalho, como igreja dentro deste bairro, e até mesmo, e infelizmente, oposições dentro da própria comunidade. Mas hoje nós olharemos para esse capítulo 4, de forma que possamos aprender quais são os conselhos para este novo ano. Quais são os conselhos que Neemias tem para nós nessa noite. E o primeiro deles é exatamente esse. Nós iremos servir em meio à perseguição, em meio a oposições. Nós não podemos, irmãos, ser infantis e achar que a partir do momento em que a nossa decisão for seguir e servir a Cristo, que tudo vai dar certo. Que não vão haver mais problemas, dificuldades, lutas, dores, choros. Não, vai haver.
Com certeza Pedro chega a dizer, olha, se nós sofremos porque somos cristãos, devemos nos alegrar com isso. Porque o sofrimento, porque a oposição, porque pessoas se levantando contra aquilo que nós estamos fazendo, contra a reconstrução, contra a reconstrução das brechas, a reconstrução dos muros, elas sempre se levantarão. A vida cristã é uma batalha. E é impossível fazer a obra de Deus sem oposição. Esse texto ele nos fala de 3 homens que estão ali ativamente, estão encabeçando, liderando a oposição. E nós já ouvimos e conhecemos muito e até brincamos, né? Quando uma oposição aparece, a gente brinca, olha Sanbalate aí, ó Tobias. Por quê? Esses homens ficaram marcados pela oposição que faziam. Mas quem são esses homens? A gente ouve falar em Sanbalate, Tobias, mas quem são eles? O primeiro deles, e quem chamou minha atenção a esse detalhe, semana passada foi o irmão Cláudio, estávamos falando rapidamente sobre a mensagem ali, ele solta essa semente, e eu fui lá buscar, e realmente ele tinha razão, né? Sanbalate, ele era governador, não era uma pessoa comum, não que pessoas comuns eles não se levantem, né? Mas dentro desse contexto que nós estamos tratando aqui, Sanbalate, o nome dele, né, significa Sin, S-N, era o nome da deusa da lua babilônica. Então é um nome babilônico que diz, né, que Sin dá a vida, a deusa da lua dá a vida. Então Sanbalate ele tem esse nome de origem babilônica, embora os seus filhos tenham nomes de origem da adoração a Javé, ele tinha um nome de origem babilônica e ele era governador de Samaria. Samaria estava ao norte de Judá. Então, ao norte de Judá havia uma oposição e Sanbalate, que era o governador, tendo acesso, tendo recursos, tendo exércitos, ele começou a se opor ao povo. Ele e seus descendentes governaram Samaria por mais de um século. Mas não só o texto fala sobre Sanbalate, ele fala também sobre Tobias. Tobias, o amonita, e Tobias estava a leste. Então, Sanbalate está aqui em cima, Tobias está aqui do lado, e ele também era um homem de autoridade. Ele tinha parentes dentro do contexto judaico de liderança, tinha parentes que eram sacerdotes, desfrutava dessa boa relação com o povo de Israel, e ele era governador de Amon. Por isso, né, o amonita, ele governava. Então, em cima estava Sanbalate, ao lado leste estava Tobias, e existe um terceiro nome, que era Gesem, e eles chamavam esse de o árabe. O terceiro, então, este árabe, era um chefe árabe, né, que estava ao sul de Judá. Então nós vemos que Sanbalate estava lá em cima, comandando aquela região, se opondo a Israel. Nós vemos que Tobias estava aqui no leste e Gesem, o árabe, que tinha não só uma boa relação com esses outros líderes opositores, mas também ele tinha uma boa relação com reis árabes, ele tinha uma boa relação, ele mantinha, né, uma relação boa com os persas, ele estava ao sul. E por que isso é interessante, queridos? Por que essa informação ela enriquece o nosso entendimento? Porque você percebe, Sanbalate está ao norte, Tobias está ao leste e Gesem está ao sul. E aqui do outro lado, o que tem? Tem o mar. Jerusalém estava completamente cercada. Os inimigos cercaram Jerusalém. O povo estava completamente cercado. Eles não tinham para onde ir, eles estavam ali fazendo esta grande obra, mas para onde quer que eles olhassem, eles estavam cercados. Você percebe que ao norte, ao sul e ao leste, Jerusalém estava cercado? A igreja vive isso também. No momento em que nós... Porque às vezes a gente tem uma ilusão de que não, pastor, está tudo tranquilo. Até mesmo no Brasil, até mesmo num país como esse, olha só, a porta está aberta, nós temos Bíblia, todo mundo tem Bíblia e a gente pode aqui cultuar. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas nós sabemos
Que no momento em que a igreja gritar somente a Escritura, somente a graça, somente a Cristo, muitos sorrisos começam a se transformar em oposição. Porque a igreja está cercada de seus adversários, de seus opositores. Aqui no texto nós vemos uma organização, né? Uma orquestração contra o povo de Deus. Porque sempre que a igreja de Deus se levanta para fazer a obra, sempre que a igreja se levanta para servir, o nosso adversário, o inferno, também se agita. O mundo se levanta, a conspiração, a humilhação, forças se aliam para poder fazer com que a igreja pare, desanime, se sinta desmerecida, pequena, humilhada. Sanbalate mobiliza seu exército. No versículo 2 do capítulo 4 diz que ele está ali falando para o seu exército, ele está ali falando para os poderosos de Samaria, dizendo, olha, aqueles frágeis judeus, o que eles estão fazendo? Eles acham que vão conseguir restaurar o muro? Irão oferecer sacrifício ou irão terminar esta obra em um só dia? Às vezes a ideia, talvez, que a gente tinha, né? Eram de 3 velhos sentados num boteco com uma cerveja e pensando, como é que a gente pode atrapalhar Jerusalém? Não, nós estamos falando de homens de autoridade, homens que tinham recursos. E homens que empregavam os seus recursos exatamente para fazer com que a obra parasse. É interessante, não é? Como nós vemos a oposição, muitas vezes entregando tudo que tem. Ela tem recursos e entrega todos os seus recursos. Ela maquina e orquestra de uma forma a fazer com que a igreja pare, e você vê recursos sendo empregados para isso. E talvez a pergunta seja nós, como igreja. E os nossos recursos para servir ao Senhor? E os nossos recursos para fazer com que a obra avance? E os nossos recursos para fazer com que as brechas sejam fechadas? E os recursos, e o nosso tempo? Temos doado o nosso tempo? Temos doado as nossas forças? Temos doado? Talvez quando eu falei recursos, você já pensou em dinheiro e falou, não, mas não tenho dinheiro. Mas e o seu tempo? E o seu talento? E a sua força? Talvez você, mas o talento que eu tenho não poderia, mas e a sua força? E a sua determinação em aprender? E a sua determinação em servir? Muitas vezes os nossos adversários estão empregando todos os recursos que têm para fazer com que a obra pare. E às vezes ela para, porque nós não estamos dispostos a oferecer tudo que nós temos para que a obra continue. Talvez ouvir um relato como esse seja um absurdo, né? Os caras trabalhavam durante o dia e ficavam de guarda durante a noite, os caras não dormiam. Neemias nem a roupa do corpo tirava, porque ele não tinha tempo, ele estava ali para batalha. Isso pode parecer estranho, mas é exatamente isso que acontece em tempos de guerra. E nós estamos em tempos de guerra. E deveríamos então empregar os nossos recursos exatamente para que a obra avance. Empregar a nossa vida, o nosso suspiro, para que a nossa obra avance. Nós precisamos, queridos. A oposição sempre irá. E as armas? As armas são escárnio, tenta diminuir a nossa autoestima, igrejinha, povinho, um grupinho. E às vezes isso parte de dentro, né? Nossa igrejinha, o nosso não dá. Isso aí não dá para a gente fazer, a gente não tem condições. A gente começa a aceitar esse tipo de coisa. Não somos mais a igreja de Deus vivo. Somos um pessoalzinho, um amontoado de gente. Um amontoadozinho de pessoal ali, que está ali frágil, cansado, autoestima baixa. Chamados de fracos, a gente sou fraco. A gente está fraco mesmo, pastor. Sambalate, a gente está fraco mesmo. E às vezes é dessa forma que a gente se porta. Inimigo faz chacota, ridiculariza, desvaloriza, desprestigia, diz que o nosso trabalho não vale de nada, e por vezes nós estamos aceitando. Mas eu quero te motivar nessa noite, olhando para Neemias, a dar uma resposta a essas pessoas. As pessoas estão falando de nós, existe uma resposta que precisa ser dada. As pessoas estão dizendo que somos fracos, existe uma resposta que nós precisamos dar. As pessoas estão
desprestigiando, as pessoas estão, os adversários estão escarnecendo e zombando de nós, tentando abalar a nossa autoestima, existe uma resposta que nós podemos dar. E essa resposta nós aprendemos com Neemias, a partir do versículo 4. A resposta é: Neemias ora, ouve, ó Deus, porque estamos sendo desprezados. Sabe qual a resposta à oposição, queridos? Não é ir para o Instagram, ficar batendo boca, reclamando. Não é responder à mesma altura. Sabe qual a resposta à oposição? Oração. Sabe como que nós respondemos? Deus, nós somos o seu povo. O Senhor está vendo que nós estamos sendo humilhados, desprezados. Neemias ora. Mais uma vez, nós vimos no primeiro domingo, são 8 orações ao longo da carta, e Neemias 8 vezes se volta ao Senhor para orar, e mais uma vez aqui, ele ora 2 vezes, na verdade, nessa carta. A primeira coisa que Neemias faz é orar. Neemias não vai lá bater boca, Neemias não escreve uma carta, Neemias não manda um mensageiro. Estão esculachando, a gente vai lá, esculacha eles também, vê o que tem de problema na casa dele, vê qual o problema que tem lá e vamos também humilhar eles. Vê os problemas de Samaria e começa fala aí para os 7 ventos, quais os problemas de Samaria, quais os problemas da liderança de Sanbalat, de Tobias. Não, sabe o que ele vai fazer? A primeira coisa que ele faz, orar. Neemias nos ensina que a oração é a coisa mais prática que podemos fazer na crise. É orar. É ir aos pés do Senhor e dizer: Senhor, o Senhor está vendo, Senhor. O Senhor está vendo que nós estamos sendo atacados, Pai. Mas é claro que Neemias nos mostra que a oração não é um substituto para serviço. O serviço vai acontecer. O trabalho vai acontecer. Mas a oração vem em primeiro lugar. Neemias faz uma oração por 2 razões. Primeiro, porque o inimigo estava provocando a própria ira de Deus. O inimigo estava falando do povo de Deus. Mas em segundo lugar, a primeira é porque estava provocando a ira de Deus. E segundo, desprezando o povo de Deus. A grande questão é que a oração nos capacita a dar vazão aos sentimentos que muitas vezes nos afetam, diante das oposições. A oração nos capacita a olhar para essas oposições de uma perspectiva diferente. Quando oramos, nossa ira, nosso ressentimento, ela se dissipa e nós começamos então a olhar a situação sobre uma ótica diferente. Mas além das oposições que são certas, eu gostaria de pensar também em como nós podemos levar a obra adiante, levar a reconstrução adiante em meio às oposições. E o texto vai nos dar algumas, eu gostaria de trabalhar algumas com vocês nessa noite, nós já estamos caminhando para encerrar. A primeira delas eu achei sensacional, está lá no capítulo 14, ou melhor, no versículo 14, e ele vai dizer que eu fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres oficiais: não tenham medo deles. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo que Deus tinha nós sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro e cada um para o seu trabalho. Nós precisamos entender, queridos, que o medo, este medo da oposição, e aqui é um medo justificado, porque afinal de contas, todos os lugares, se eles olhassem para o sul eles estavam sofrendo oposições, se eles olhassem para o norte, se eles olhassem para o leste, e do outro lado tinha o mar, não havia muito para onde ir. Então, quando esse pessoal começa a sentir medo, nós vemos no texto, eles começam a dizer: olha, os trabalhadores já não têm força, o pessoal já não está aguentando mais. A moral do pessoal começa, por quê? Porque a liderança está abalada, porque a oposição conseguiu alcançar o ouvido e ganhar o coração. Mas agora se levanta o grande líder naquele momento e ele vai dizer o seguinte: olha, não tenham medo. Não tenham medo, não tenham medo. Por quê? Porque Deus está à nossa frente. Deus está guerreando as nossas batalhas. Deus está conduzindo a sua igreja. Nós precisamos entender isso. Deus, ele está nos conduzindo. Deus está conduzindo as nossas vidas.
Deus está conduzindo as nossas casas, se de fato somos homens e mulheres, né, que dedicam as suas casas ao Senhor. Não podemos ter medo, porque o medo vai nos fazer parar. O medo vai fazer com que nós olhemos para o nosso exército e pensemos, realmente o pessoal está sem força, está cansado, está sem vigor. Mas Neemias diz, não tenha medo, não tenha medo. Além disso, nós precisamos saber por quem nós estamos lutando. Neemias vai dizer, não tenham medo deles, lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. A grande questão é, por quem nós estamos lutando? Porque se a igreja para você é um clube, se a igreja para você é só um ambiente social, se a igreja para você é só um lugar para trazer a sua família uma vez por semana, porque é um bom lugar para criar os seus filhos, porque vai aprender sobre moral, sobre ética, sobre espiritualidade, se a igreja é só isso para você, na hora que os problemas vierem, você vai correr. Não faz sentido brigar por essa. Por quê? Porque tem diversos outros clubes, tem diversas outras igrejas, tem diversos outros lugares muito melhores em estrutura, com ar-condicionado, com salinha, automatizada, tem igreja com escada rolante, tem igreja com elevador, muito melhor. A batalha está grande aqui, eu vou embora, eu vou embora. Porque eu não sei por quem eu estou lutando. Mas sabe o que Neemias diz? Sabe como que ele levanta a moral desse pessoal depois de ele dizer não tenham medo? Ele está dizendo o seguinte, olha, vocês estão lutando pelos irmãos de vocês. Vocês estão lutando pelos filhos de vocês. Vocês estão lutando pelas filhas de vocês. Vocês estão lutando pela família de vocês. E sabe por quê, queridos? Que a gente permanece lutando, ano após ano, olhando para o nosso contexto de igreja. Porque a igreja para nós é família. Porque a igreja, há uma semana atrás, chorou porque perdeu alguém. Porque alguém que se sentava aqui no segundo banco, hoje já não está com o Senhor. Mas sabe o que eu vi? A igreja chorando. Porque a igreja entende. Porque aqueles que lutam, entendem que estão lutando pela sua família. Nós só venceremos a oposição e ficaremos firmes quando nós formos convencidos, entenda, né? O convencimento de que isso daqui não é um ambiente social, um clubinho, mas que é uma família, que é o corpo de Cristo, como nós cantamos aqui, é uma obra espiritual. É o Espírito Santo quem faz essa obra. Eu não consigo, e eu gostaria muito de conseguir convencê-los disso, mas eu não posso. Mas o Espírito que toca corações, que quebra corações, que converte corações, ele consegue. É a obra dele. E então eu oro para que o Espírito Santo convença cada um de vocês de que a igreja, essa igreja local, a igreja local que nós fazemos parte, é nossa família. São nossos irmãos. Nós temos responsabilidade com essas pessoas. Essas pessoas têm responsabilidade para com a minha vida, o meu filho, a minha esposa, e eu me responsabilizo também. E a gente se preocupa, e a gente ri junto, e a gente chora junto, e a gente se preocupa junto, e a gente luta junto, e a gente recebe a oposição junto, e às vezes a gente dá uma cambaleada juntos, e a gente então se une novamente, se levanta novamente, pega a espada, pega a pá, pega a enxada e vai para a obra e vamos reconstruir, fragilizados, cansados, não tenha medo, e alguém diz não tenha medo, e o outro fala, é isso aí mesmo, não posso ter medo. Não posso ter medo, vamos embora. Olha lá, porque o irmão está lá, meu irmão está lá, e eu preciso estar junto com ele. Por quê? Porque nós somos família. Nós precisamos saber por quem nós estamos lutando. Não estamos lutando, queridos, por e com o nosso clube, mas com a nossa família. Temos responsabilidade com esse povo, e eles têm responsabilidade também com nossas vidas. Não vamos vencer se nós sentarmos neste banco uma vez por mês, sumirmos, aparecermos depois de 2 meses. Não, nós vamos vencer quando nós nos comprometermos, quando nós entendermos que uma parte desta obra é minha, que parte dessa reconstrução, ainda que pequena, é minha. Eu preciso fazer.
um trecho dela, um pedaço dela, sou eu quem tenho que fazer. E se você não faz, ou você vai sobrecarregar alguém, ou aquela brecha vai ficar. Porque talvez você não saiba, não tenha entendido que essa é a família. Não é um clube, não é um grupo, não é um time, não é uma torcida. É uma família, não é uma empresa, é uma família. São pessoas que estão juntas. Então precisamos saber por quem nós estamos lutando. Precisamos também, olhando para o texto, manter as mãos ocupadas e os olhos atentos. Eles trabalhavam e vigiavam. Os moços, jovens, né? Os chefes, os carregadores, edificadores, todos trabalhavam e vigiavam. Não podemos largar as armas, não podemos ficar desatentos. Eu gosto muito de filmes e tem um filme que fala muito sobre essa questão de liderança familiar, né? E o pai olha para o filho um dia e diz o seguinte: mulheres podem andar desatentas, crianças podem andar desatentas, homens não podem andar desatentos. O povo está ali, mas os homens estão atentos. É a espada na mão, é a colher de pedreiro na outra, é o olho na obra, é o olho lá no horizonte, e a obra continua sendo feita. O povo está atento, o povo está ocupado, o povo não está desatento. Nós não estamos olhando em volta, nós não estamos procurando defeitos, nós não estamos procurando motivos para criticar, nós estamos olhando para onde nós temos que olhar. Os nossos olhares estão voltados para a reconstrução, os nossos olhares estão voltados para as brechas, e é ali que a nossa atenção está, trabalhando e vigiando. Precisamos também manter os ouvidos atentos. Neemias diz: olha, tem um homem ao meu lado e ele tem aqui uma trombeta, ele tem aqui, e ele toca essa trombeta. Se aparecer algum inimigo, e se você ouviu, você já sabe para onde tem que correr. Ouviu o barulho, corre para lá, porque é ali que nós estamos precisando defender. Essa é a área que precisa defender. É assim que pequenos exércitos trabalham. É assim que pequenas igrejas trabalham. Ah, a gente não tem gente suficiente. Então com quem tem? Quando ouvir o chamado, concentra todo mundo ali. E vamos lá. Meus ouvidos precisam estar atentos. Aonde o meu ombro é necessário para que alguém possa chorar, aonde a minha mensagem é necessária para alguém que está desanimado, aonde a minha visita é necessária para alguém que está adoentado, alguém que está vivendo alguma luta, alguma doença, algum problema, alguma dificuldade. Nossos ouvidos precisam estar atentos, queridos. O problema é que no mundo que nós estamos ouvindo muitas vozes, são muitas vozes, é muitas vozes na internet, é muitas vozes no YouTube, é muitas vozes no Instagram, é muitas influências. Essa é a nossa influência, é a palavra. Esta é a nossa igreja. Esses são os nossos líderes, esses são os nossos irmãos, e glória a Deus que nós temos igrejas espalhadas pelo Brasil, pelo mundo, amém, mas Deus me plantou nesta igreja, para ajudar a reconstrução desses muros, para abençoar e estar atento aqui, com o ouvido atento a ouvir o chamado, aonde há necessidade que eu esteja lá, para apoiar. Agora, ouvidos desatentos estão ouvindo tudo, menos o chamado. Ouvidos desatentos estão ouvindo tudo, menos o chamado de socorro dos nossos irmãos. E eu caminho então para nós encerrarmos. Eu encerro quando ele vai dizer no versículo 19: então eu disse aos nobres oficiais e ao restante do corpo, a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Precisamos encurtar os espaços, estar perto. Precisamos estar juntos.
Nada pode ser mais perigoso para a igreja do que a falta de união ou proximidade entre os irmãos. E nós temos falado isso. A palavra diz que o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Isso serve, a gente obviamente utiliza muito para casamentos, mas isso serve para amizades, relacionamentos. Assim como o ferro afia o ferro, o homem é o seu companheiro. Gente precisa de Deus, mas gente também precisa de gente. Eu sei que às vezes nós somos resistentes a esse negócio de união, de estar juntos. E aí a gente está falando, gente, a gente precisa se unir. A gente precisa estar junto, besteira, estar junto. Tenho meus problemas, tenho minha vida, tenho as minhas lutas. Só que um ano depois, 3% da igreja entende. E aí estão querendo aparecer. Não tenho tempo para isso. Tenho rotina, tenho vida, tenho muita coisa para fazer. Não tenho tempo para união, não tenho tempo para ficar fazendo café, receber pessoa em casa, e ir na casa de alguém para tomar um. Não tenho tempo para isso. Mas 3 anos depois, 10% da igreja está fazendo isso. E a pessoa continua dizendo, não tenho tempo, eu não quero, eu não faço, não é para mim. E aí, 5 anos depois, 30% da igreja. 10 anos depois, 80% da igreja. E quando 80% está fazendo, essa pessoa que vem reclamando o tempo todo vai falar assim, aí, tá vendo? Vivem aí unidos, tomando um cafezinho, mas ninguém me chama. Então aí, se encontrando, marcam nas casas, mas ninguém me chama. Ninguém me fala. Aí, eu sou excluído. Estou excluído porque ninguém me fala nada. Ninguém me chama para tomar um café, para fazer um almoço. Estão comendo lá, botam fotinha da união. Mas eu não sou chamado. Infelizmente é assim. Porque nós somos resistentes. Mas quando nós vemos que de fato aquilo que é necessário acontece e nós estamos fora, porque o nosso coração foi endurecido em ouvir a palavra do Senhor, em se render à palavra, porque esse negócio de união não é invenção de pastor, não, queridos. É a forma como o Senhor estabeleceu para que nós caminhássemos unidos, juntos. Precisamos entender isso. Nós não estamos aqui competindo, não somos rivais, somos irmãos, parceiros, membros do mesmo corpo, ovelhas do mesmo rebanho, ramos da mesma videira. Aqui não deveria haver ciúmes, melindres, não deveria existir algum tipo de complexo de inferioridade ou complexo de superioridade, não deveria haver sentimentos de propriedade, né? Não, esse ministério aqui é meu. Não, esse púlpito aqui é meu, Guilherme, sabe, vai fazer seminário, mas não vai pregar, por quê? Porque o púlpito é meu. Só eu que prego. Porque eu sou o pastor, só eu que vou pregar. A questão é, queridos, nós não somos rivais. Nós somos membros, instrumentos, juntos, fazendo a obra e servindo ao Senhor. Eu concluo, então. Capítulo 4 de Neemias serve como uma inspiração sobre resiliência, e resiliência é passar pelos problemas com sabedoria. Resiliência, passar pelos problemas com sabedoria. Neemias nos ensina isso. Também nos ensina sobre perseverança e nos ensina sobre fé diante das adversidades. Neemias nos ensina sobre ter fé em Deus. A atitude de Neemias de orar diante da oposição destaca a importância de buscar orientação e buscar a intervenção divina. Sua fé na justiça e proteção de Deus nos ensina em que direção nós devemos seguir. Essa é a atitude que devemos ter. Orar, pedindo a orientação, pedindo a direção, pedindo a proteção de Deus. Neemias encoraja os crentes a confiar no plano de Deus, mesmo que enfrentemos desafios que aparentemente são insuportáveis, são intransponíveis. Nós achamos que nós não vamos conseguir vencê-los. Estamos cercados. Neemias nos ensina, crê em Deus, confie em Deus, confie em Deus. Neemias nos ensina também sobre esforço coletivo, né?
O esforço na igreja não é um esforço individual. É povo, é gente unida com gente. A reconstrução do muro é um esforço comunitário. Todos contribuem de acordo com a sua capacidade. Essa unidade é crucial para o sucesso do projeto e serve como um modelo de como as comunidades podem alcançar grandes coisas quando trabalham juntas, tendo o propósito compartilhado. Neemias nos ensina sobre perseverança e dedicação. Essa dedicação incansável dos trabalhadores. Não tiravam a roupa, não largavam as armas, trabalhavam de dia, vigiavam à noite, mas estavam ali. Foram 52 dias e eles conseguiram terminar. Apesar das constantes ameaças e ataques, eles permaneceram firmes. Sua disposição de continuar trabalhando em condições difíceis é um poderoso lembrete da importância de termos objetivos claros e perseverança para conseguirmos alcançar aquilo que o Senhor colocou diante de nós. Em último lugar, o texto nos ensina sobre dependência divina. E esse é o ponto central do capítulo. Depender de Deus é o ponto central. Neemias entendia que toda essa obra dependia de Deus. Este é o ponto central do capítulo. Na medida que a história se desenrola, esse tema recorrente que é a confiança na força e na proteção de Deus. A confiança de Neemias, de que nosso Deus lutará por nós, envolve a crença de que os esforços humanos, embora necessários, serão, em última análise, apoiados pelo poder divino. Poderemos nos esforçar, se Deus não estiver à frente, não valerá de nada. Se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho, aquele que edifica. Então o ponto central aqui é, igreja, precisamos confiar em Deus. A nossa confiança precisa estar em Deus. Temos 20 pessoas, 30, 40, 50, 60, precisamos confiar em Deus. Temos muitas obras, precisamos confiar em Deus. Precisamos de recursos, precisamos confiar em Deus. Precisamos de mais trabalhadores, precisamos confiar em Deus. Confiar em Deus é o ponto central daquilo que Neemias nos ensinou nessa noite. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque podemos nos reunir nesta noite. Obrigado porque podemos glorificar o Teu nome juntos com a igreja. E obrigado porque podemos aprender um pouco mais. Não só que precisamos orar, reconhecer as necessidades, mas trabalhar e servir juntos. Senhor, fortaleça a sua igreja. Levante o seu povo. Que sejamos uma igreja que confia no Senhor. Sabe em quem tem crido. E sabe que aquele em quem cremos é poderoso. Poderoso. Guia as nossas vidas, para nossos planos, projetos, possamos fechar as brechas e juntos reconstruir. Para que o seu nome seja glorificado. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.